Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O número de notificações de suspeita de microcefalia em recém-nascidos no país já passa de 5.000. Mais de 500 foram confirmados, outros 800 foram descartados e quase 4.000 ainda são investigados. A Organização das Nações Unidas, a ONU, defendeu recentemente a descriminalização do aborto nos países atingidos pela epidemia do vírus Zika, que pode estar relacionado com esse aumento de casos de microcefalia e com outras malformações congênitas do sistema nervoso dos bebês, no caso de contaminação das mulheres durante a gestação. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde declarou que a maioria dos bebês de mulheres grávidas contaminadas pelo Zika em outros países deve nascer saudável. Como o Brasil deve proceder nesse momento? Para discutir isso, convidamos os deputados Evandro Gussi, do PV de São Paulo, e Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara, da Rádio Câmara. Obrigada pela presença aqui no estúdio, deputados. Gostaria de iniciar essa pergunta iniciar esse debate, perguntando para a deputada Carmen Zanotto. Como a senhora acha que o Brasil deveria proceder, principalmente em relação a essa recomendação da Organização das Nações Unidas sobre a descriminalização do aborto? Primeiro eu quero saudar todos que estão nos acompanhando, saudar a Fabiana que está aqui conosco, que é um prazer estar com o deputado Evandro discutindo este tema num momento tão importante onde o Brasil vive uma emergência sanitária, o mundo está vivendo essa emergência e nós, parlamentares, temos a grande tarefa de buscar todas as formas para a gente minimizar essa situação. Nós não temos nenhum dado ainda que justifique esta recomendação da ONU. Por quê? Porque nós temos já um pouco mais de 500 casos confirmados e mais de 800 casos descartados. Então, se você faz algum tipo de intervenção, como permitir o aborto, nós vamos estar correndo num grave risco de estarmos cometendo até um crime em função de que, além das crianças que nascem com microcefalia ter as várias etapas, algumas poderão ter sequelas leves, moderadas ou muito graves, a gente não tem nenhum dado ainda para que esse tema seja o tema principal. Pelo menos não é o tema da minha pauta como parlamentar, esta orientação em função da falta absoluta que a gente tem de dados frente a essa situação nova que o país está vivendo. Então, o que nós precisamos fazer? Nos debruçar sobre todas as frentes, em especial a mais importante delas, que é a gente tentar combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti no país, porque o Estado, através da sociedade e do poder público, falhou, né? Quando a gente deve ter subestimado, ou a gente acostumou que tinha que fazer o combate ao mosquito e o tempo foi passando e a gente agora tem essa situação a partir do ano passado extremamente complexa, gravíssima, aonde o poder público, nas mais variadas esferas de governo, vai ter que, Fabiana, se organizar para poder dar conta dessa nova demanda que a gente tem no país. Obrigada, deputada Carmen. Deputado Evandro Gussi, a deputada Carmen disse que não é o caso de falar em descriminalização. Agora, há já quem defenda, como o deputado Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco, o aumento da pena nos casos de aborto por microcefalia ou má formação. Qual a posição do senhor sobre isso? Veja, retomando um pouco do que a deputada Carmen disse, nós temos aí duas questões que me custa entender por que foram conectadas. Uma é uma questão sanitária, de fato. Nós temos que fazer todo o empenho possível e aqui precisamos voltar a uma ideia mais adequada sobre as relações entre a pessoa humana, entre a comunidade, a sociedade civil e o Estado, porque nós estamos vivendo cada vez mais no Brasil que a gente chama de pan-estatismo, ou seja, o Estado tem que ser responsável por tudo, desde o que nós pensamos até o que nós comemos, e nenhum lugar funcionou com um modelo assim. Né? Pelo contrário, isso levado às últimas consequências são os regimes totalitários que querem controlar e, entre aspas, sempre oferecendo como se fosse um cuidado paternal, mas no fundo cuida de maneira totalitária de toda a sociedade. E ninguém deseja isso, óbvio. Então,
é, por um lado, uma responsabilidade, em primeiro lugar, da pessoa, porque, em geral, os focos do mosquito Aedes aegypti acontecem nas casas, nas pessoas. Então, elas são as principais e as primeiras responsáveis por isso, porque ali estão seus familiares, e não só eles, mas a comunidade. E, ao lado disso, subsidiariamente, precisa entrar, de fato, o Estado com todo o processo de fiscalização, inclusive com punições. Acho que nós tínhamos que reforçar, por exemplo, a possibilidade de que os agentes públicos possam entrar em casas abandonadas. Isso já está sendo pensado em alguns lugares até... No caso, a presidente Dilma editou uma medida provisória. Ela editou a medida provisória, mas existem alguns casos esparsos que estão surgindo de ações contrárias a isso, porque, de certa maneira, isso poderia ofender a propriedade privada de alguma maneira. Então, o que eu dizia era, nós temos que reforçar no debate parlamentar a importância dessa medida provisória, entre outras medidas. Então, no aspecto sanitário, estou completamente de acordo. O ponto que me toca é o seguinte: na história da humanidade, lá atrás, os povos primitivos e até povos de alguma maneira ilustrados, como foram os romanos, tinham uma dificuldade de lidar com pessoas que não eram biologicamente, fisiologicamente, entre aspas, perfeitas. Existia, por exemplo, no Império Romano, a pedra de Tarpeia, em que eram jogadas as crianças que por algum motivo nasceu com algum tipo de deficiência física, mental e assim por diante. Uma das maiores marcas na mudança de rota desse processo foi a experiência cristã. Inclusive, um fato inusitado é que nas igrejas da patrística e depois do começo da Idade Média, eram comuns, e isso ainda se verifica em algumas igrejas europeias, você ter berços, que ainda nos museus existem. Então, eram deixados berços na igreja, porque a pessoa foi construindo uma cultura de que aquelas crianças não precisavam e não deveriam ser mortas, mas ainda aquelas pessoas não tinham uma maturidade moral de acolher amorosamente os filhos que tinham essa condição. E, portanto, se tornou uma certa tradição que essas pessoas, num determinado momento, iam lá e deixavam essas crianças nos bercinhos, nas naves das igrejas, e que alguém depois cuidava, ou por orfanatos, ou famílias que adotavam. Isso foi levando a um comportamento de que nós aceitamos, amamos e promovemos as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Nós aprovamos no ano passado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que nós queremos dizer com isso? Que essas pessoas são dignas, têm a mesma dignidade, princípio consolidado na nossa Constituição, de qualquer outra pessoa. Quando eu vejo qualquer tipo de discurso que, por conta da microcefalia, que, repito, aí nós temos um problema de saúde pública e sanitário que precisa ser combatido, óbvio. Nós não queremos que as pessoas fiquem doentes se nós podemos evitar isso. Mas uma vez que nós não podemos evitar algum tipo de doença, nós descartamos aqueles que não são saudáveis, é um retrocesso de mais de 2000 anos na história da humanidade. Nós hoje temos a paz, nós amamos aquelas pessoas. Eu tenho na minha família, tenho conhecidos e sei o que essas pessoas são capazes e como muitas vezes uma criança ou um adolescente, um adulto com uma deficiência mental ou física é capaz de construir em unidade familiar. Então, me parece absolutamente inadmissível nós voltarmos a uma cultura eugênica, ou seja, de seleção. Isso foi feito, inclusive, no nazismo. Uma das maiores características nazistas foi justamente nós vamos ter uma raça, um povo perfeito e descartaremos, vamos manipular aqueles que nós achamos que não se encaixam nos nossos padrões. Deputado Evandro, eu acho que a gente está vivendo um momento que essa pauta veio e virá provavelmente aqui na casa, inclusive com algumas propostas de endurecimento da pena, ampliar a pena para as mulheres que cometerem isso. Eu acho que se nós nos focarmos nesta questão, neste momento, num momento de extrema gravidade, em especial para o conjunto das mulheres brasileiras, porque o que os dados estão mostrando? Que os pais já estão abandonando. Era esse ponto que eu ia levantar, porque o deputado Evandro Gussi falou na questão da construção da união familiar. Só que no Nordeste, o relato de muitas mulheres é que os pais estão abandonando, em alguns casos, culpando as mulheres pela microcefalia, não o mosquito, no caso, não o vírus. Isto não é uma questão só para as crianças que nascem com microcefalia. As estruturas familiares, elas tendem a se romper quando
tem uma criança com algum tipo de deficiência, que pode ser mental, pode ser física, pode ser um outro tipo de deficiência que ela possa apresentar. Então, o que nós precisamos fazer é trabalhar a sociedade para este enfrentamento, assim como tem mães deixando esses bebês nas instituições. Então, em função dessa situação que nós estamos vivendo, repito, nós estamos vivendo uma série de questionamentos que nós não temos respostas. Os cientistas não têm resposta. A ONU, eu acredito, que foi precipitada quando emite essa nota, porque os dados ainda são muito empíricos. Nós não sabemos do conjunto, se discute inclusive o perímetro, para a gente dizer se é ou não cefálico, se é ou não microcefalia, mas tem uma série de outras questões e de exames que precisam confirmar se é ou não. E o nosso foco principal aqui na casa não é nem ampliar a pena, na minha opinião, e nem trazer esta pauta como pauta principal. E falo isso enquanto mulher, enquanto profissional enfermeira que sou. Qual é a nossa pauta principal? É a unidade do parlamento, para que a gente possa pegar desta medida provisória 712, que foi do governo federal, para que permita a entrada nas casas, que a gente aprimore essa medida provisória, inclusive discutindo, eu tenho emendas nesse sentido, discutindo a ampliação da licença maternidade, porque as empresas cidadãs, a licença maternidade vai até 6 meses, pode ampliar mais 60 dias. Mas e as demais empresas? Só que isso também não pode ser custo do empresário. Isso tem que ser custo do Estado. Principalmente no momento de crise econômica em que já há um aumento na taxa de desemprego. Exatamente, porque, de novo, nós vamos penalizar quem? As mulheres, que vão acabar sendo demitidas. Ou não contratadas. Ou não contratadas, porque aquela empresa, a micro e pequena empresa, não tem condições. Eu até confesso que tinha pensado numa extensão até 12 meses, mas pela empresa cidadã, primeiro a empresa paga e depois ela é ressarcida. A micro e pequena empresa não consegue pagar um vencimento de 2 funcionários por 8 meses. A gente vai discutir agora durante a comissão mista como é que isso pode ser melhorado. Mas, na minha opinião, quem tem que pagar esta conta é o Estado, é a Previdência que tem que assegurar os recursos para que esta mãe possa efetivamente estar assistindo. Porque é ela, deputado, que vai levar esse filho para o médico, é ela que vai atender esse filho em casa, na grande maioria das vezes. Nós estamos trabalhando muito para esse conceito de família, da responsabilidade do pai perante a criação do seu filho. Tanto é que agora, há 15 dias atrás, passou, né, a proposta do deputado Osmar Terra, nós somos uma das deputadas que foi coautora, onde foi aprovado no Senado o Estatuto da Criança. E esse estatuto que prevê todos os estudos da criança de 0 a 6 anos, prevê a ampliação da licença paternidade para mais 15 dias nas empresas cidadãs. Por que nas empresas cidadãs? Porque elas têm essa prerrogativa. Como é que a gente pode, num momento de crise econômica, dar e garantir a este conjunto da população que está sofrendo, ou porque o Estado falhou, ou porque o seu vizinho falhou, ou porque ele mesmo falhou, não tomando conta do seu espaço? E esse é o papel do parlamento neste momento. E tem um agravante que a gente vai precisar discutir muito aqui, deputado, e tomara que o presidente da nossa casa venha a colocar na pauta, que são os recursos financeiros para fazer frente a todas as políticas de saúde, em especial esta crise que a gente está vivendo. Obrigada, deputada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o Brasil em Debate em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje o nosso tema é a epidemia de microcefalia. Participam dessa discussão os deputados Evandro Gussi, do PV de São Paulo, e Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Bom, deputados, os senhores falaram rapidamente sobre a responsabilidade pelo combate ao mosquito Aedes aegypti. O deputado Evandro falou sobre o fato de quase 80% dos criadouros ficarem em residências, né? Então, a responsabilidade muitas vezes é da própria família, mas a deputada Carmen lembrou do fato que o mosquito não respeita a cerca, né? Não respeita o perímetro residencial. Então, às vezes você pode combater o mosquito na sua residência, mas o vizinho não combate. Então, eu queria saber, deputado Evandro, se na opinião do senhor, o governo falhou na conscientização da sociedade
né? O mosquito, ele transmite não apenas o Zika, mas dengue e chikungunya. A dengue era a ameaça mais forte, com a qual nós já convivemos há décadas, mas a Zika apareceu como sendo uma doença menos grave até essa relação, que ainda não foi totalmente confirmada, mas é uma forte suspeita, com a microcefalia. Como o senhor avalia a conscientização, a ação do governo no combate ao Aedes aegypti e como deve ser a partir de agora e o que a Câmara pode fazer? Bom, eu acho que mais do que responder se o governo falhou ou não, eu posso dizer com tranquilidade que a nossa concepção de sociedade falhou, sobretudo no século XX e agora nessa entrada do século XXI. Veja, e começo com um exemplo. Hoje, todos nós trabalhamos e nos empenhamos muitas vezes para fortalecer as santas casas. A deputada Carmen tem um trabalho enorme na saúde e a gente tenta enviar recursos para as santas casas, etc. e tal. Mas a gente se esquece como elas foram construídas. Elas foram construídas por iniciativas das comunidades. Elas não foram obras do poder público. Elas foram obras da comunidade que se organizou e levantou aqueles prédios que hoje nós temos dificuldade de mantê-los. Porque no século XX, sobretudo, nós tivemos uma visão de que alguém faria as coisas no nosso lugar. De que o Estado, que o príncipe Salvador resolveria todos os nossos problemas e nós só pagaríamos impostos para que ele pudesse fazer isso. E isso foi criando na sociedade, nas últimas décadas, sobretudo, uma percepção de que o problema nunca é meu. E isso acontece na saúde. Eu me lembro quando era criança, quando havia alguém com uma doença grave que precisava, e não faz tanto tempo assim, que dependia de grandes recursos financeiros, era comum nas pequenas cidades as pessoas se organizarem, fazerem festas, rifas, etc. E Hoje tudo também mais, acontece. Uma ação conjunta. ações conjuntas e tal. Hoje, em regra, o que acontece são mandados de segurança no Poder Judiciário para medicamentos e procedimentos de alto custo. Não estou dizendo que seja contra isso em determinadas circunstâncias, mas foi se perdendo. Mas isso principalmente após a Constituição de 88, Sim, que no tem o Brasil. princípio de saúde universal para todos. E que é uma visão equivocada sobre o que significa direitos sociais. Não é o tema do nosso trabalho, não vou entrar nisso. Há toda uma doutrina sobre direitos sociais e que no Brasil muitas vezes é extremamente mal compreendida. Mas eu queria fechar com o seguinte: nós sempre voltamos nessa pergunta: o governo falhou ou não? Eu acho que nós falhamos como um todo em perceber que todos os estados, os bons estados, eles funcionam com base num grande princípio, que inclusive fundamenta a União Europeia, o chamado princípio da subsidiariedade, que está no Tratado de Roma, no Tratado de Maastricht. Ou seja, eu não devo dar a uma instituição maior aquilo que uma menor pode fazer e fazer bem. Por isso que funciona a União Europeia. Aquilo que é menor pode ser feito pelos menores, eles que o façam. E aquilo que não é possível, que as instituições maiores façam. Então, nós precisamos sim trazer responsabilidade. Eu acho que aí é um ponto importante que a pessoa, na sua casa, hoje, se você perguntar, a maioria das pessoas sabe quais são os procedimentos, sabe que não pode ter água parada. Sabe que isso pode acontecer. Agora, as pessoas que sabem e são livres para deixar a sua água parada, elas precisam ser responsabilizadas. Não estou ainda, acho que esse é um debate que nós temos que fazer no parlamento. Nós precisamos trazer responsabilidade para a população, para cada um de nós, porque eu também sou cidadão, no combate a isso daí. Senão nós vamos voltar de novo de que isso é um problema do governo, isso é um problema do Estado e eu não tenho nada a ver com isso. E repito, o Estado, em muitos casos, conseguirá adentrar nesses muros não respeitados pelos mosquitos, não é? Mas sem a participação e a responsabilização das pessoas. Quando o senhor fala em responsabilização, eu queria a opinião da senhora sobre essa responsabilização. Ela deveria vir na forma de multas, lembrando aquele velho princípio de que o brasileiro, a parte mais sensível do nosso corpo normalmente é o bolso? E acho que não é do brasileiro, é do ser humano como um todo. Ela deverá vir na forma de multa e na forma de permissão, inclusive que o poder público local entre na propriedade e, se necessário, faça a limpeza e cobre a conta. Porque a gente sabe de vários patrimônios que estão abandonados, prédios, casas, terrenos, e ali estão criadouros. Então, lamentavelmente, no momento que nós estamos vivendo, nós temos que permitir a entrada e não conseguiu localizar o proprietário, a tomada de decisão que é a limpeza, porque senão não adianta também você só notificar
e manter aquela situação como está. Então, o momento exige que o parlamento encaminhe as suas leis nesse sentido, e essa medida provisória vai trabalhar provavelmente nesse sentido, porque as emendas que foram apresentadas, também apresentei uma nesse sentido. Algumas câmaras de vereadores já têm uma legislação permitindo esse tipo de atividade, porque a situação ela é muito grave. Se nós entendermos que ela é grave, a primeira resposta que todos nós precisamos nos dar é: eu cumpri com a minha tarefa esta semana? Eu olhei o potinho com folhagem? Eu olhei se no fundo do terreno da minha casa eu não estou com uma garrafa PET ou um potinho de margarina aberto? Ou uma tampa. Ou uma tampinha. De água sanitária, que seja, Isto, ou um sim. copo de café. Vamos pegar o exemplo aqui da esplanada que a gente viu na grande imprensa nacional. Não adianta a gente achar que isso acontece na casa do outro. Isso tem que ser primeiro a partir do nosso domicílio para a gente poder, porque senão nós não vamos conseguir ultrapassar essa situação. E a outra questão que é também extremamente grave. O deputado falou nas APAES, mas as APAES, país afora, têm estrutura para acolher esse conjunto de crianças que estão nascendo com microcefalia, que dependerão de estrutura do setor saúde. Nós precisamos ampliar os NAFs, nós precisamos, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, nós precisamos do diagnóstico o mais rápido possível para essas crianças. Por quê? Porque a estimulação precoce é fundamental. E o diagnóstico rápido significa o quê? Ou confirma ou libera aquela criança. Olha o alívio para a família se ela souber que o seu bebê, que tinha uma suspeita, aquela suspeita não se confirmou. E a gente tem que se debruçar em como fazer com que a família abrace essa criança, a família busque todo tipo de tratamento. Agora, ela não pode bater na primeira porta, na segunda, na terceira e não ter as respostas. Não ter o exame ou os exames demorarem 6, 8 meses. Então, a nossa tarefa, além de trabalhar na medida provisória, nós, parlamentares, cometemos um grande equívoco aqui na casa quando nós aprovamos hoje a emenda constitucional 86 no foco único da questão do orçamento impositivo. Ali tinha alteração da base de cálculo de quanto a União estaria aplicando na saúde. Para a gente ter ideia, o que nós temos no orçamento deste ano é inferior, no mínimo, 3 bilhões de reais. No mínimo. Por quê? Porque ele é inferior a exercícios anteriores pela mudança da base de cálculo. Então, só nos resta um caminho: resgatar o Saúde Mais 10, os mais de 2 milhões de assinaturas. E saúde é prioridade? Então, tem que ter orçamento garantido para minimizar e fazer frente a todas essas questões que estamos vivendo. Sem, deputado, e o senhor está corretíssimo, todos falhamos. Todos. Poder público e a sociedade como Agora, um todo. eu queria que o senhor comentasse, deputado Evandro, mas também com essa questão de como garantir esses recursos nesse momento de crise e com essa expectativa tão grande que a sociedade coloca na atuação do Estado. Bom, em primeiro lugar, eu acho que aqui nós temos a parte da punição dos que não fazem corretamente. Não apenas em casa, como na rua, né? Jogando lixo na rua. Jogando lixo assim por diante. Mas nós temos que lembrar que hoje, eu trabalho com em muitas cidades pequenas e tal, e nós temos um crescimento da consciência muito grande. Então nós também temos que pensar em medidas de estímulo, de congratulação para aquelas pessoas que limpam a sua casa e tal, e que hoje são a maioria do povo brasileiro. Uma boa parte das pessoas está preocupada com isso. Não é? Então nós punimos quem não faz, quem deixa a sua casa fechada, normalmente grandes mansões e tudo mais, e valorizar aqueles que estão fazendo as coisas direito. Um segundo ponto, claro, nós temos que pensar em recursos para a questão sanitária, evitando o contágio da doença, e depois como é que nós vamos lidar em termos de saúde pública com os casos confirmados e verificados de crianças com microcefalia. A única coisa que eu não posso admitir, e não é nessa sociedade que eu quero viver, não é nessa sociedade que eu quero criar as minhas filhas, numa sociedade que é incapaz de receber o outro que não é sob determinados critérios perfeito. Ou seja, essa concepção, com todo respeito, e que não é o que defende a deputada Carmen, mas que está em muitos jornais hoje o Brasil afora, essa questão eugênica de que, como nós não vamos ter dinheiro para cuidar das crianças com microcefalia, como eles vão ter problema familiar, o melhor é que eles não nascessem.
Nessa sociedade eu não quero viver e não quero criar as minhas filhas nessa. Pelo contrário, eu quero uma sociedade que seja capaz, e quero ajudar no parlamento a construir e conformar uma sociedade que seja capaz de lidar com os diferentes. Claro, no século XIX nós tivemos e somos fruto de um pensamento que a gente chama utilitarista, em que a concepção daquilo que é o bem se confunde com aquilo que me dá prazer e que não me crie problema. E isso entrou na família. Isso entrou na família. Quantas pessoas nós ouvimos dizer que me descontentou nisso, não vai me dar retornos em termos afetivos, etc. e tal. Eu também não quero. Não, pelo contrário. Nós precisamos contribuir para que a gente, inclusive com orçamento, com propostas públicas e principalmente com o debate. Veja, o nome do programa em que estamos, Brasil em Debate, significa que o parlamento deve debater, porque essas ideias entrarão nas casas dos cidadãos brasileiros e contribuirão para que eles possam refletir sobre temas importantes. Só concluindo, eu acho que esse papel, além da atividade legislativa e além de trazer o apoio orçamentário, e concordo aqui com as medidas já propostas pela deputada Carmen, nós precisamos colocar esse debate. E o primeiro dele é: nós queremos construir, o Brasil nasceu assim, aceitando raças diferentes, aceitando povos diferentes, e o Brasil que eu quero para o futuro e que tem essas raízes é aquele que também lidará com amor, com generosidade. Teremos dificuldades? Teremos, mas passaremos juntos e não excluindo alguns. Deputada Carmen, um minuto para concluir, por favor. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não criar um preconceito com relação a todas as crianças e as pessoas com algum tipo de deficiência. Perfeito. A gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente tem essa grande preocupação, inclusive das estruturas públicas, quando forem acolher essas famílias e essas crianças para serem atendidas, elas estarem preparadas para isso. Porque o que nós estamos vivendo como o número está muito grande, poderá ser muito, mas muito maior, e nenhum de nós sabe precisar como isso vai se dar ainda, a gente precisa estar preparado para isso, para não olhar para essas crianças. Né? Exatamente. Para que também trabalhar muito a questão do abandono, né? Que essas famílias não sejam, essas mulheres não sejam mais uma vez abandonadas, porque a carga de tudo isso vai acabar sendo da mulher novamente. Na grande maioria dos casos, é claro, respeitando, mas as exceções, elas serão pequenas neste conjunto. Então, nós já temos uma carga grande de responsabilidade no cuidar, e a gente tem que cuidar para que isso não se intensifique ainda mais, por isso que a gente tem que buscar todas as medidas possíveis. E eu quero parabenizar porque a gente precisa manter essa pauta, sim, e nós, parlamentares, temos que estar muito atentos, e hoje, inclusive, a partir desta última semana, está sendo trabalhado a comissão externa, né, que vai acompanhar nos estados como que a gente pode, a partir do parlamento, mostrarmos e estarmos junto com o conjunto de municípios, estados e a população em geral que está vivendo a mesma angústia que muitos de nós aqui estamos vivendo. Deputados, muito obrigada. Nós vamos continuar acompanhando os trabalhos dos senhores, inclusive da comissão externa. Obrigada pela presença aqui na TV Câmara. Eu conversei com os deputados Evandro Gussi, do PV de São Paulo, e Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.